Vamos lá, pessoal. Questão 14, já é uma questão que, se a gente não se atentar ao pulo do gato, ela pode ser bem demorada, mas bora lá. Para operar um robô e fornecer a ele os comandos corretos, é preciso conhecer seu espaço de trabalho. O espaço de trabalho é a região do espaço que o robô consegue alcançar e depende da configuração geométrica do manipulador e das restrições físicas das juntas, limites mecânicos. Os manipuladores mostrados na figura movimentam sua garra conforme a indicação das setas e seus movimentos são limitados de acordo com os dados na tabela. Então, aqui a gente tem um tipo de robô cartesiano, né, que se movimenta desse jeito que tem aqui na figura, e um robô cilíndrico, que se movimenta aqui também desse jeito que tem aqui na figura. E aqui embaixo a gente tem a tabela, com algumas informações desses robôs. E aqui a questão pede: qual o volume do espaço de trabalho desses robôs, cartesiano e cilíndrico, respectivamente? Então a gente tem que calcular o volume de trabalho deles. Então basicamente o que seria o volume de trabalho desses robôs? É o cálculo dessa região aqui, que já está demarcada na figura, onde o robô ele de fato atua. Então basicamente esse é o volume de trabalho. Então para a gente calcular esse volume de trabalho, a gente tem que saber quais dimensões o robô ele consegue atingir. E essas dimensões são justamente essas informações que tem aqui na tabela. Então se a gente começar pelo robô cartesiano, a gente vê aqui até pela própria figura, que ele consegue atingir esse volume aqui, que é o mesmo volume de um paralelepípedo. E é o volume equivalente às dimensões A, B e C. E a gente sabe, então, que é esse o volume que a gente precisa calcular. Ou seja, esse robô cartesiano, ele consegue atingir todos os pontos que estão dentro dessa região, que é marcada justamente pelas dimensões desses três eixos. Então, a gente precisa calcular o volume desse paralelepípedo para encontrar o volume de trabalho, já que são a mesma coisa. Então, basicamente, o volume de trabalho do robô cartesiano ele vai ser A vezes B vezes C. São essas dimensões que a gente encontra aqui na tabela. Então, veja que para a gente até mesmo evitar trabalhar muito com essas dimensões com muitos zeros, a gente pode converter isso tudo aqui para centímetro. A gente sabe então que, por exemplo, fazer aqui a tabela, a gente tem de milímetro para centímetro, para decímetro, para metro. Para a gente fazer essa conversão, a gente vai sempre dividindo por 10. Divide por 10, divide por 10, divide por 10 e divide por 10, fazendo assim, né, de 1 a 1. Então aqui a gente divide por 10, a gente tem aqui então 20 centímetros, 52 centímetros e 30 centímetros. Então, a gente pode fazer o seguinte: A gente sabe que é 20, vezes B, que é 52, vou colocar aqui, né, VTC, vezes 30, que seria a segunda dimensão. Então, com base nisso, a gente faz então esse cálculo. 20 vezes 52 vezes 30, ele dá então isso aqui, 31.200 centímetros cúbicos. E a gente pode tentar ver se tem isso aqui nas alternativas. A gente tem 31,2 decímetros, metros e centímetros cúbicos, né? Perceba que aqui ele deu 312 centímetros cúbicos, só que na verdade a gente tem 31.200. Então isso aqui a gente já pode cortar. Esses outros valores aqui, como a gente já está tratando de modificação de unidade de medida, a gente sempre vai trabalhar movendo a vírgula de lugar. Então não vai alterar o valor final. Assim, vai alterar o valor final, mas eu digo que ele sempre vai ser nessa escala, sempre vai ser um 3, um 1 e um 2. Ou seja, ele não vai, por exemplo, dobrar ou virar 69 ou qualquer coisa assim. Então aqui a gente já sabe que não é esse valor, a gente também já pode cortar essas alternativas. Ficando então, descobrir aqui decímetro e metro. Veja que a gente não tem alternativas repetidas. Então provavelmente quando a gente definir isso daqui, a gente nem vai precisar fazer o resto do cálculo. Mas vamos lá. A gente sabe então que a gente está trabalhando agora com centímetros cúbicos. Ou seja, se quando a gente usava apenas uma unidade de medida, a gente dividia por 10, como aqui a gente está usando centímetro cúbico, ou seja, centímetro vezes centímetro vezes centímetro, agora não é mais por 10, é por 1000. Ou seja, se a gente quer converter de centímetro cúbico para decímetro cúbico, a gente agora divide por 1000, porque a gente já está tratando agora de 3 dimensões. Ou seja, a gente tem que converter as 3 dimensões de centímetro para decímetro. Então, por isso que agora não é divide mais por 10, e sim divide por 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10. Então, se a gente divide por 1000, é correr a vírgula aqui 3 vezes. A vírgula está aqui, a gente corre 1, 2, 3. Que é a mesma coisa, então, que 31,2
decímetros cúbicos, que é justamente o que a gente encontra aqui na B. E agora aqui, para fazer o tira-teima e desclassificar direto a D, a gente pode converter para metro cúbico e comparar o valor. Então, basicamente, a gente faz o mesmo processo. De decímetro para metro, se de decímetro para metro a gente divide por 10, de decímetro cúbico para metro cúbico, a gente divide por 1000. Divide por 1000, novamente, a gente corre a vírgula 3 casas, ou seja, 1, 2, 3. A vírgula ela para aqui, então a gente adiciona o zero. Então isso aqui seria a mesma coisa que 0,0312 metros cúbicos. O que também não tem nas alternativas. Então essa alternativa aqui também está errada. Então só calculando o volume de trabalho do cartesiano, a gente só resta uma alternativa, que seria a B, que é a alternativa correta. Então aqui já faz você já analisar logo de cara, você já pode considerar isso aqui como certo, porque de fato está certa, e passar para a próxima questão sem ter que fazer o cálculo do cilíndrico. Mas como aqui a gente está tratando de uma resolução detalhada, eu vou fazer esse cálculo justamente para mostrar para vocês como é que é, mas na hora da prova, tentando poupar o máximo de tempo possível, caso você trave em alguma outra questão, é recomendado também fazer esse tipo de análise e com base, se a questão ela pede valor para 2 casos diferentes, veja se resolvendo um você já não consegue eliminar todo o restante das alternativas. Mas vamos lá, porque o cálculo do cilíndrico, caso você não tenha essa análise, é um cálculo que vai dar bastante trabalho e vai te pegar muito tempo de prova. Porque é o seguinte, o cilíndrico, você pode ver aqui pela figura que tem duas peculiaridades. A primeira é que esse cilindro aqui interior, ele é oco, ou seja, ele não entra dentro do cálculo. E outra, que aqui, esse eixo B, ele só move 324 graus. Ou seja, essa parte aqui também desse cilindro maior, ele também não entra no cálculo, do volume de trabalho. Então a gente precisa, primeiro, considerar que isso aqui não é um volume útil e que isso aqui também não é um volume útil. Então a gente tem que levar em consideração esses dois fatores. E a gente vai trabalhar isso quando chegar na hora, conforme for desenvolvendo os cálculos. Por enquanto, vamos considerar que esse cilindro aqui ele é completo, ou seja, que o robô ele consegue ocupar toda essa região aqui, e vamos tratar logo esse caso de eliminar essa parte oca aqui do cilindro. O que é que a gente pode fazer, caso você não esteja acostumado a trabalhar com esses casos? A gente, então, faz o seguinte raciocínio. Esse cilindro aqui, oco, a gente conhece o raio dele, D, a gente sabe a altura, é a mesma altura do cilindro normal, tem essa dimensão aqui, A, então a gente consegue calcular o volume. O volume do cilindro, a gente sabe que é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Estava aparecendo? Pronto. Π vezes r ao quadrado vezes a altura. Então, a gente faz o seguinte. A gente sabe também o raio desse cilindro maior, que é justamente o comprimento máximo do braço robótico, 680, que é essa dimensão D mais essa dimensão C. 350 mais 330. Então, a gente pega o volume aqui desse cilindro maior, desse raio maior, e diminui dele o volume desse cilindro menor. Assim a gente fica só com essa região externa, o volume do cilindro oco. Certo? A gente fica só com essa região externa porque a gente faz o cálculo como se isso aqui tudo fosse um só e vai lá e tira o volume dessa parte aqui que a gente sabe que não é a área útil do robô. E a gente fica só com esse volume externo. Então vamos fazer isso agora. Vamos lá. O volume, então, do cilindro maior, ele vai ser o volume maior menos o volume menor. O volume maior, ele é π vezes o R, a gente já viu que é 680 ao quadrado, vezes H, que a gente tem aqui, que é essa dimensão A, ó, tá vendo? Que ela se move no eixo da altura. Opa! Que ela se move aqui no eixo da altura por essa seta. Então a gente também localiza ela aqui, 720. 720. Menos π vezes. A gente sabe que aqui o volume desse cilindro menor é o D, o raio dele é D, que é 350 milímetros. 350 ao quadrado vezes 720. Aqui a gente consegue fazer uma simplificação que é do fator comum em evidência. A gente tem nessas duas expressões em evidência a altura, que é a mesma, e o π. Então a gente já consegue simplificar isso aqui para o seguinte. Então o volume do cilindro ele vai ser π vezes 720, que é a altura, que multiplica 680 ao quadrado, menos 350 ao quadrado. É por isso que eu falei que seria bom ter aquela análise, porque aqui a gente já chega nos cálculos bem mais chatos de fazer, e a UBR ela não permite calculadora, como vocês sabem. Então, fazer isso aqui à mão toma muito tempo. Aqui o que daria para fazer tem algumas formas. Por exemplo, você pode fazer 68 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, menos 35 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. É um jeito de fazer.
Você também pode fazer, por exemplo, a gente sabe que 680 ele é esses 350 mais esses 330. Então isso aqui, fazer aqui nessa parte aqui do texto, ele pode virar, por exemplo, 330 mais 350. Então, pessoal, acabei de ver que eu perdi aquela parte da gravação, mas o que eu estava explicando era que a gente poderia transformar os 680 milímetros em 330 mais 350, e isso ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma. Isso menos os 350 ao quadrado. E desenvolvendo essa parte, a gente teria 330 ao quadrado mais 2 vezes 330 vezes 350 mais 350 ao quadrado, menos os 350 ao quadrado que a gente já tinha no cálculo do volume. Então a gente poderia cancelar esses dois termos e fazer só essa parte aqui do cálculo. 330 ao quadrado mais 2 vezes 330 vezes 350. Mas então, voltando ao cálculo do volume do cilindro, a gente teria então π vezes 720 vezes 680 ao quadrado menos 350 ao quadrado. Então, essa seção aqui, o resultado dela, então, seria 339.900 vezes os 720 vezes o π que eles pedem na questão para considerar como 3,14. O resultado disso tudo seria, então, 768.445.920 milímetros cúbicos. Porém, a alternativa D, como vocês lembram, ela dá o resultado já em metro cúbico. Então, para fazer a verificação, eu vou transformar logo isso aqui de milímetro cúbico para metro cúbico, e a partir de agora a gente já volta lá para a questão. Então, a gente sabe que para converter de milímetro para metro, a gente divide por 1000. Isso, no caso, para uma dimensão. Como a gente está trabalhando novamente em 3 dimensões, em vez de ser 10 a 3, esse 10 a 3, né, que é a mesma coisa que 1000, a gente eleva ao cubo. Do mesmo jeito que quando era 10, a gente elevou ao cubo, e viu que de milímetro cúbico para centímetro cúbico a gente teria que dividir por 1000. Então a gente faz a mesma coisa. Então nesse caso a gente acaba tendo que dividir por 10 a nona para converter direto de milímetro cúbico até metro cúbico. Que é isso que a gente vai fazer aqui. Então dividindo isso daqui por 10 a nona, a gente então tem que esse volume do cilindro ele vai ser aproximadamente 0,768 metro cúbico. E aí agora é que entra aquela parte que eu falei que a gente teria que considerar. Isso daqui é o cálculo considerando o volume desse cilindro aqui, desse cilindro oco, completo. Mas o robô, ele só tem movimento de 324 graus. Então é agora que a gente vai fazer a proporção para descobrir quanto desse volume total corresponde ao volume útil do robô. Então vamos lá. Mais uma vez, a gente pode utilizar da regra de 3 para ver que 0,768 metros cúbicos equivale aos 360 graus cobertos pelo cilindro. Ou seja, né, o cilindro todo aqui, considerando ele todo, 360 graus, é o ângulo, a gente sabe que ele equivale a esse volume. Então, os 320 graus, que é o que a gente precisa, ele vai equivaler a um certo x. A gente multiplica aqui cruzado, e então tem que o x ele vai ser igual a 324 sobre 360 vezes. Eu só fiz separar aqui, né, para tornar mais evidente que a gente está analisando aqui para fazer descobrir o volume de trabalho do robô cilíndrico, a gente está analisando essa proporção. E aqui, se você simplificar, ou se você já identificou, consegue ver que isso aqui é a mesma coisa que 90%. 0,9. Se a gente precisa então achar 0,9, ou 90% disso daqui, de 768. Que é exatamente o valor que a gente está procurando em metros cúbicos. Aproximadamente, isso aqui dá aproximadamente 0,91, mas como a gente está trabalhando com casas aproximadas, 0,961 e 0,962, dá para considerar que é a mesma coisa. Então aqui com base nisso a gente consegue verificar que de fato a B é a resposta correta, ela apresenta os dois itens corretos.